Bom dia, bom dia. Meu nome é Melina Gonçalves. Bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da revista Plástico Sul. Sejam todos muito bem-vindos a essa série de bate-papos online com empresários, executivos, dirigentes relacionados com a cadeia produtiva do plástico. Lembrando que essa entrevista ela ficará disponível após a sua transmissão ao vivo, ela ficará disponível nos nossos canais do YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim. Antes de chamar o nosso convidado especial de hoje, eu queria dar um recadinho. Na semana que vem, a nossa live será transmitida via YouTube, pelo Web TV Plástico Sul. Então, se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o convite. Web TV Plástico Sul, se inscreve, ativa o sino de notificações para poder receber então o nosso conteúdo digital semanalmente. A nossa live de hoje, ela tem o patrocínio da Rossiltec, é uma empresa voltada para roscas, cilindros e tecnologia. Se você quiser saber mais sobre os produtos ofertados, é só acessar o site www.rossiltec.com.br. E hoje nós vamos viajar lá para Santa Catarina para saber um pouco como os empresários da região estão lidando com esse momento de crise sanitária que impacta diretamente na nossa economia nacional e também mundial. Vamos saber um pouco sobre as estratégias, desafios, oportunidades, sustentabilidade, reciclagem, Interplast e muito mais. E para conversar sobre tudo isso, a gente convidou o Albano Schmidt, que é presidente do Simpesc, Sindicato das Indústrias de Material Plástico de Santa Catarina e também presidente da Termotécnica. Então eu vou convidá-lo a participar. Bom dia, Albano! Bom dia, menina. Bom dia aos participantes aqui. Tudo bem? Como vai aí em Santa Catarina? Tudo bem? Tudo chovendo um pouco. Aqui também. Aqui também, chovendo muito. Albano, eu gostaria de te agradecer primeiramente a disponibilidade em participar desse bate-papo online de hoje. Queria também te agradecer pela participação sempre pronta, sempre disponível para a revista Plástico Sul em todos os momentos desses 20 anos que nós estamos comemorando em 2020. Tá bom? É um prazer estar aqui com vocês. Albano, vamos começar conversando, então, contextualizando o que representa Santa Catarina para a indústria de transformação de plásticos. Eu tenho aqui alguns números, me corrija se porventura estiverem desatualizados. Santa Catarina, ela representa ela tem 1.100 empresas transformadoras de material plástico, responsáveis por 38.700 empregos, produzindo cerca de 628 mil toneladas em 2018, dados da Abiplast. E no segmento de reciclagem, os últimos dados registram 293 empresas, o que significa 12,6% do total do Brasil, com 1.617 empregos, o que significa 16,2% do total nacional, ficando atrás apenas de São Paulo. Olha o que significa a indústria de transformação de plásticos de Santa Catarina e de reciclagem. Eu queria saber um pouco do teu olhar sobre esses números, sobre essa importância, o que significa e principalmente quais são os principais mercados de Santa Catarina para a indústria do plástico. Santa Catarina já há muitos anos, realmente representa o segundo maior polo de produção e desenvolvimento de plástico do Brasil. Há alguns anos também vem liderando esse ranking, quase liderando, mas segundo lugar, também na reciclagem de plásticos. Isso se dá muito pelo fato de nós termos aqui em Santa Catarina uma indústria muito forte na área de construção civil. As principais
fabricantes nacionais de produtos para construção civil estão localizados aqui no estado de Santa Catarina, e o mesmo se dá para todo o segmento de descartáveis, que o Polo de Santa Catarina, esse sim é o líder nacional na produção e desenvolvimento de descartáveis, quer sejam copinhos, bandejas, outras utilizações, sacolinhas, plásticos das N aplicações, o que também veio a reboque de toda a indústria, agroindústria que nós temos aqui, que é uma agroindústria bastante industrializada, principalmente no abate de frangos, suínos, que você precisa utilizar plástico para acondicionar e promover o desenvolvimento e a logística desse material todo. Por isso essa indústria aqui é tão forte, tão desenvolvida. Albano, vamos falar um pouquinho sobre o principal assunto do momento, que é essa crise sanitária com consequências bem profundas na economia do país e do mundo. Como é que o estado de Santa Catarina recebeu o coronavírus, né? Quais foram os impactos da pandemia até o momento? E se tem coisas, se tem oportunidades, se tem desafios, enfim, conta um pouquinho para a gente a visão de vocês de tudo isso. Primeiro, eu gostaria que a gente tivesse recebido esse corona à bala, mas ele chegou no resto do país, impactou profundamente toda a indústria de Santa Catarina e não podia deixar de ser a indústria de plástico, né? Nós tivemos naquele primeiro momento de isolamento social, mas não chegou o Estado a sofrer um lockdown, nem nada disso, mas teve muitas restrições, como todas as empresas, como o Brasil inteiro está passando por isso. Num primeiro momento, as empresas entraram num regime de dar férias para os funcionários. Acabadas as férias, a gente imaginava, não, isso vai acabar, e não acabou. Aí, obviamente, que as empresas todas estão se adequando nos moldes da Lei 936, da suspensão de contratos de trabalho, redução de jornadas, quer dizer, os mais variadas opções de continuidade mínima do trabalho aqui em Santa Catarina. Quais foram os setores que mais foram atingidos aí, na tua opinião? Olha, é interessante você perguntar isso. Num primeiro momento, eu diria nos primeiros 20 a 30 dias, todo mundo teve o mesmo impacto e foi bastante sério, com várias empresas realmente reduzindo suas operações a níveis de 30%, alguma coisa parecida. Num segundo momento, essa indústria começou a se mexer um pouco, principalmente porque precisava, a indústria é muito forte no setor de alimentos, no setor de alguns insumos para esse momento agora, né? Produção de descartáveis, produção de plásticos especiais aí para a produção de respiradores e tudo. Então, no segundo momento, ela se recuperou um pouco esse segmento. Mas ainda está muito aquém do que nós todos gostaríamos. Estamos, acho que, operando a grande maioria das empresas a níveis de 50%, 60% da produção. Mesmo inclusive as descartáveis? Os descartáveis também, quer dizer, houve um desenvolvimento bastante grande no delivery. E aí houve realmente uma compensação, eu diria, do mercado total que se tinha para esses produtos como um todo, compensou um pouco com o delivery, mas se perdeu em outros segmentos. Então, as empresas que estão nesse momento mais focadas nesses descartáveis, elas estão eventualmente um pouco melhor do que a grande maioria das empresas, mas porque compensaram isso nesses deliveries, compensou com outros segmentos que acabaram sendo prejudicados. Aí tem alguns exemplos aí que a gente pode dar depois.
Quais são os segmentos que você acha que foi mais, você se refere? Olha, o segmento que foi mais e continua ainda numa recuperação mais lenta, todos os aspectos ligados à construção civil. A construção civil ainda não retomou. Nós tivemos, num momento, aquela proibição de trabalhar. Obviamente que é um mercado que se retraiu bastante e está retomando lentamente. Os outros segmentos estão acompanhando a evolução do Brasil, que está numa economia bastante recessiva ainda. Nós todos, o Brasil todo, vivendo este momento agora de tendo que se adequar a essa nova realidade. O que a gente tem falado, esse novo normal, não vai ser, as projeções todas estão falando que não vai ser o que se tinha orçado no final do ano que passou. Isso realmente, se as empresas atingirem 70%, 80% do que estimavam, vão estar muito bem. Aqui tem uma informação de que, passando a crise, o movimento deve ficar em torno de 80% do anterior à crise. Forçamos, né? É a nossa estimativa também, mas isso vai depender um pouco do setor, como é que o comércio vai se desenvolver daqui para frente. O segmento do e-commerce tem crescido muito, mas ainda não atinge níveis que possam superar o comércio varejista comum que a gente está habituado, né? Dentro desse contexto, Albano, qual é a sua opinião em relação às ações tomadas pelo governo federal com relação à sobrevivência das indústrias brasileiras? Tem sido satisfatório? Vocês estão satisfeitos com isso? O que mais é preciso fazer para que se retome de forma gradativa, mas consistente, a economia? Olha, Melina, no primeiro momento, as ações do governo acho que foram bem pontuais e importantes, principalmente flexibilizando os aspectos de contratação de mão de obra, você podendo postergar um pouco alguns pagamentos. Isso realmente foi extremamente importante para que a gente conseguisse superar esse momento. Nessa mesma hora, o governo começou a sinalizar com recursos importantes que viriam para as indústrias. Num primeiro momento, os R$ 600 aí para os funcionários, de alguma maneira. Num segundo momento, seria realmente um reforço de capital de giro para as pequenas empresas, para as médias empresas. Eu até tenho o nosso diretor financeiro aqui, fala bastante. Pô, Sobana, a gente está vendo toda hora as entrevistas, bilhão aqui, bilhão para lá, bilhão que vai ser liberado, só que esse bilhão a gente não viu cair por aqui ainda. E esse é um aspecto que está demorando bastante e as empresas todas estão se ressentindo disso. O acesso a recursos para capital de giro, não necessariamente para pagar só folha de salários. As empresas precisam rodar, precisam manter essa estrutura toda, Melina, que está parada, ou pelo menos metade está parada. Nós temos, todos nós, financiamentos vencendo, aluguéis vencendo, recursos que tomamos para comprar matéria-prima estão vencendo. Quer dizer, isso tudo agora está aprisionado, né? Está represado, que nos meses seguintes vão ter que, de alguma forma, ser recuperados e as empresas vão ter que retomar as suas atividades. E, para isso, vai ser necessário, sim, um reforço importante de caixa nas empresas, de capital de giro, e a gente não está vendo isso ainda chegar às empresas, está com muita dificuldade. Estava há pouco, inclusive, participando de uma outra reunião que falávamos bastante nesse tipo de coisa, que o governo agora vai honrar alguns créditos, vai dar garantias, vai ser o garantidor, mas o estado financeiro, de uma maneira geral, está muito retraído e está com muita dificuldade de passar esses recursos adiante. Esse é o desafio, nosso próximo desafio vai ser esse.
É que dizem que o acesso ao crédito ele está muito limitado a um monte de burocracia, de exigências, garantias, né? Não só limitado, mas inexistente, sabe? Quer dizer, o sistema privado, né? Quer dizer, os bancos privados, eles estão parados agora, quer dizer, estão, obviamente, uma coisa é você lidar, e o sistema sabe lidar muito bem com risco. Riscos de variações, riscos de N coisa. Agora, incerteza, que é o que nós temos agora, isso é muito prejudicial a toda a economia. O que eu quero dizer com incerteza? No primeiro momento, não, isso vai ser uma semana, posterga mais uma, 15 dias. Quando é que isso volta? Volta um setor, não volta outro. Eu vou dar um exemplo aqui na nossa região, que eu acho que deve estar acontecendo isso em várias outras. Você está liberando alguns segmentos, com reservas você pode ir numa loja, obedecendo às normas de sanitárias e de usar máscara. Eu não estou usando máscara agora porque eu estou sozinho, vou usar todo mundo. Sim, eu também. E, por enquanto, via eletrônica não passa esse troço ainda. O que acontece é que eles não liberaram o transporte público. Então, está com muita dificuldade, principalmente os pequenos negócios, de terem os seus funcionários trabalhando. Então, ainda tem muitos pequenos negócios fechados, não conseguindo abrir. O público está com receio realmente de entrar nos shoppings e lojas. A gente vê a Associação Brasileira de Shopping Center dizendo que está com uma queda de mais de 70% no fluxo de pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que saber lidar aí no futuro, como é que nós vamos fazer, e é uma dificuldade no momento agora, né? Para todos, né? Pergunta aqui, Albano, nas próximas semanas irão expirar os prazos de suspensão e redução de jornada de trabalho. Qual será o impacto do retorno desse pessoal para o setor? Existe demanda para suprir? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. É um receio realmente grande que nós todos temos, quer dizer, nós temos, primeiro, uma obrigação de estabilidade, né? As empresas, como todas, elas vão ter que manter os funcionários todos estáveis, por um período de 60, 90 dias. E o mercado, a gente não sabe como vai responder. O que a gente já comentou é que isso deve voltar num limite uns 80% do que era, mas esse 80% não volta na segunda-feira, isso é gradativo, as empresas vão ter que adequar toda a sua cadeia de produção para se adequar a isso, e obviamente que vão ter também que passar por momentos aí de readequar os seus mecanismos de produção, eventualmente vão ter que passar por alguns ajustes. Eu acho que o Brasil ainda passa por um momento bastante difícil e não vai ser tão rápida essa retomada. Eu acho que ainda leva algum tempo aí para a gente voltar ao antes do corona. O Albano, como empresário, a gente sabe que você lidera aí uma empresa termotécnica. E como você avalia esse momento dentro da sua empresa? Como vocês, dentro da termotécnica, estão lidando com isso, Albano? Olha, obviamente que isso é um desafio diário para nós. Primeiro, para manter o negócio rodando. Segundo, é para manter o espírito das pessoas que estão aqui. E o que é muito interessante nesse momento é que as pessoas estão acreditando na empresa, estão acreditando que nós vamos ter capacidade e condições de passar esse momento, porque a termotécnica não deixou de investir em novas tecnologias, em buscar novos desenvolvimentos, novos produtos. Alguns mercados que a gente estava sondando há alguns meses, anos atrás, começam a dar algum retorno. E agora, então, a gente usa isso para a gente. Nós vamos agora ter que nos reinventar. A empresa vai ser uma empresa diferente do que foi até agora. Nós vamos ter que realmente buscar, primeiro, aprender a trabalhar
com esse novo modus operandi, né? Quer dizer, todo mundo se acostumou muito a fazer isso que nós estamos fazendo agora. Nós fazemos reuniões diárias com todo o nosso pessoal, seja em Manaus, Petrolina, São Paulo, todo mundo junto nessas lives, ou sei lá como é que a gente pode chamar isso na empresa, usando os recursos eletrônicos que tem. E isso todo mundo, nossos clientes, fornecedores, estão usando isso. Então, isso vai ser um diferencial. Nós vamos ter que saber como trabalhar com isso, como ganhar produtividade com isso. Nós, nesse momento, também estamos adequando as unidades para esse novo patamar de demanda, que vai ser menor do que a gente estimava. Então, isso causa uma série de estudos. O nosso pessoal tem trabalhado diuturnamente para readequar como é que nós vamos ganhar produtividade, como é que a gente vai conseguir atender sem aumentar o contingente, sem precisar, sem perder eficiência. Esse é o momento agora. O próximo passo vai ser de voltar sem perder eficiência, com menos volume, com certeza. Também identificamos que a população brasileira, de alguma forma, vai voltar disso diferentes nos seus hábitos, diferentes nas suas necessidades, diferente do seu poder aquisitivo. Com certeza, agora está todo mundo postergando gastos, receoso de como é que vai ser. Isso impacta em vários segmentos onde atuamos, quer seja em linha branca, linha automobilística, própria construção civil, quer dizer, vão ser impactadas e vão ter que trabalhar diferente. E a empresa está procurando antecipar esses movimentos e todo mundo está bem consciente disso e trabalhando junto. Quando a gente precisou que o nosso pessoal, principalmente de fábrica, continuasse trabalhando o mínimo possível para atender várias demandas aí que a gente tem, eu fiz questão de estar junto com eles, todo dia, obviamente, usando máscara e tudo mais, obedecendo as normas todas de distanciamento social e tudo mais, mas todos os dias eu estava aqui com o nosso pessoal, fisicamente aqui, ou dando também um apoio desses via internet, via eletrônica. Né? Falando nesse novo normal que a gente fala muito agora, nos últimos tempos, o plástico, ele ressurgiu como um material interessante, né, na limitação do contágio. Então, ele sempre foi visto como, né, principalmente os descartáveis, né, a ideia do vilão social para a sociedade. Hoje, ele é um material que está sendo visto de forma diferente, porque ele é muito necessário. E amanhã, como é que vai ser? Né? Será que ele vai ser reconhecido nesse novo normal? Ou passando isso, acabou a crise sanitária, volta tudo como era antes? Qual é a sua percepção nesse sentido, Albano? Quisera eu que a sociedade, de uma maneira geral, realmente valorizasse o que é o plástico, o que é o descartável. Nesse momento que todo mundo precisa, está todo mundo usando plásticos descartáveis, quer seja com máscaras descartáveis, nos deliveries, N aplicações outras, a gente tem utilizado muito isso. Agora, eu não sei realmente a hora que passar isso, eu acho que volta essa pressão toda. Eu estava lendo até semana passada uma decisão do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal, aonde a ABPLAST, a Associação Brasileira, entrou com uma ADIM contra uma dessas ações aí de proibição, na época proibição de canudinhos, né? E o Supremo lá não quer saber. Não, isso não é inconstitucional, não vale. Quer dizer, então nós temos ainda que continuar essa luta que vai ser grande. Quer dizer, eu acho que agora vem um momento para nos ajudar. Eu acho que a percepção dos consumidores para o descartável, que isso é um benefício de saúde e segurança
população. Eu só espero que não se perca isso. Mas eu acho que nós ainda vamos continuar tendo que defender esse produto ainda contra os aproveitadores de plantão, contra quem quer lançar leis proibindo. A nossa defesa sempre foi pelo uso racional, pela reciclagem, a utilização e descarte corretos. Isso tudo acho que a gente vai ter que continuar fazendo. E continuamos, né? Só que a sociedade ainda está, menina, muito mal educada. O que eu quero dizer com muito mal educada? Nesse momento todo de pandemia, que a gente tem utilizado muito mais esses descartáveis, a gente não está descartando isso adequadamente. A gente, eu digo, a sociedade de uma maneira geral. Aumentou substancialmente o lixo residencial, proibiu-se em vários municípios, quase todos aí, a coleta seletiva. Foi um impacto muito grande para os catadores. Eles, num primeiro momento, viram seu negócio desaparecer, literalmente. Agora, gradativamente, isso volta um pouco, mas a consciência nossa, como cidadão, de descartar adequadamente ainda está muito longe de ser uma realidade. E aí é um trabalho consistente e longo de educação ambiental, né? Mas que a gente não para, né? Tem vários exemplos. Aí no Rio Grande do Sul vocês têm o Tampinha Legal, no Brasil inteiro nós temos várias iniciativas do descarte adequado. Nós estamos aí junto com a Abiplast, liderado pela Abiplast. Agora a gente ia começar agora um programa muito bacana de descarte, conscientização para o descartável, principalmente as bandejinhas descartáveis, as bandejinhas de isopor, né? Pois é, queria falar um pouquinho sobre a parte de EPS, que eu sei que, né, que vocês dominam bem pela termotécnica. Olha, mas aí eu acho que é uma iniciativa muito legal da Abiplast. Obviamente que a gente está participando disso. Nós não somos fabricantes de descartáveis, de bandejinha, nada disso, mas obviamente o produto é isopor e a população ainda conhece. Tudo que é branquinho, molinho, que dá é isopor, né? E a gente ia começar agora, está com um programa todo pronto, que é o amigo legal, o isopor legal. A gente ia começar esse programa Isopor Amigo, me desculpe. A gente ia começar a lançar isso agora um pouquinho antes da pandemia. Aí, quando veio a pandemia, a gente teve que segurar isso tudo. O pessoal já está pronto. O pessoal que vai fazer a divulgação nas empresas, a coleta, está todo mundo em stand-by para quando passar isso daí a gente entrar. Ia fazer um grande teste aqui na região para ver se realmente isso funciona, se a comunicação é adequada, se a comunidade, a sociedade vai entender que ela precisa realmente descartar adequadamente. E isso acontecendo, aí a gente quer realmente replicar isso daí no Brasil inteiro, porque achamos extremamente importante, e começando com a bandejinha. Segundo momento, isso vão entrar os copinhos. Terceiro momento, todos os descartáveis. A ideia é que seja um grande guarda-chuva da Abiplast nesse conceito do descartável amigo. Quer dizer, gente, nós usamos isso muito, todos nós, mas nós temos que descartar adequadamente, né? Exatamente. Aqui tem uma perguntinha. Será que com tudo isso que está acontecendo no mundo, os governos vão rever a lei que proíbe a distribuição das sacolas plásticas recicladas? Sacolas plásticas. Aí entra não só as sacolas plásticas, mas todos os descartáveis. Sabe, eu acho que a gente tem que continuar fazendo um trabalho de conscientização dos nossos legisladores, para que entendam que a gente não pode coibir isso, não pode proibir a utilização.
Porque é um mal, digamos, né, um mal necessário, mas que a gente tem que saber utilizar. E é um produto fantástico para, de novo, para a redução de proliferação e disseminação de patogênicos, que seja, qualquer ordem que seja. Que nesse momento agora se fala em coronavírus, mas também depois, quando se transporta alimentos, a gente não dissemina fungos e nada disso. Quer dizer, eu acho que é extremamente importante isso e a gente vai ter que continuar o trabalho através da Abiplast, de todos os sindicatos, das empresas, para tentar mudar aí essa percepção e a legislação brasileira. Em todos Deixa eu ver os se mais plásticos. alguma questão. Tem aqui, exatamente, vieram com a questão de todos os produtos, né? Para rever todos os produtos descartáveis de forma geral, né? Sim. As leis trabalhistas, as leis. Vamos ver aqui o que mais. Tem mais alguma pergunta do pessoal? Descartáveis nos trazem segurança e evitam os problemas de contaminação. Como está a utilização do setor de saúde? Acredito que o consumo tenha aumentado. E o EPS também atua nessa área, né, Albano? Olha, vamos falar. Alguns segmentos realmente tiveram uma demanda maior, principalmente aqueles voltados para a área médica, área de segurança hospitalar. Esses tiveram um aumento. Mas, falando com os nossos associados, eles disseram, a gente compensou esse segmento, porque nós perdemos em outros. Algumas empresas realmente estão tendo aí um desempenho bem melhor, porque a demanda disso cresceu muito. No nosso caso, nós fazemos realmente caixas conservadoras para vacinas, e nesse momento tem uma demanda muito grande por essas caixas para fazer a distribuição de vacinas nesse Brasil todo. Nós ainda não temos a vacina do Covid, mas tem a vacina da H1N1, que estão sendo distribuídas no Brasil todo, e essa demanda realmente aumentou bastante. E a demanda também por produtos que aumentem esse shelf life, digamos assim, dessas vacinas, trabalhando toda a cadeia logística, desde o frio, manter isso ao longo do tempo, a fazer um acompanhamento desses materiais. Isso a Termotécnica tem atuado fortemente nesse segmento, e estamos também levando isso para as nossas caixas de frutas, onde a gente também tem várias tecnologias que nós estamos incorporando para reduzir a proliferação de fungos, vírus e tudo mais, e manter essa rastreabilidade. Vamos falar um pouquinho, Albano, sobre solidariedade, né? A gente sabe que pelo Brasil afora se formou uma correntes solidárias em prol para ajudar tanto, né, com máscaras, enfim, são diversas as ações. Quais as ações solidárias de Santa Catarina? Algum projeto, alguma ação específica que você queira ressaltar? Olha, temos centenas de iniciativas sendo feitas em todos os municípios, por todos os nossos associados, desde cestas básicas para quem está necessitado, kits de segurança aí, com máscaras e protetores de alguma forma, até ações mais enfáticas, que várias empresas aqui do estado fizeram, máscaras com aquele face shield, estão distribuindo isso no Brasil inteiro. Várias empresas aqui da nossa região ajudaram a desenvolver respiradores, estão doando não são respiradores, acho que são ventiladores, né? Para respiração aí que estão sendo demandados. Nós temos realmente várias empresas doando seu tempo, seus recursos, seja matéria-prima, seja recursos de desenvolvimento, de produção, de injeção, para produzir esses materiais tão demandados aí por toda a rede hospitalar, não só do estado, mas do Brasil inteiro. O Cadu, Albano, ele gostaria de agradecer você e a empresa Termotécnica pela parceria com o esporte adaptado do CEP, Bocha Paralímpica Termotécnica.
Ai, que bacana. Essa é uma atividade que a gente já apoia já há bastante tempo e é um orgulho poder fazer parte disso nesse momento também de tanta dificuldade da gente poder ainda fazer isso. Bacana. Legal. Precisamos conseguir redução tributária para o transformador de reciclados. Ela é uma luta já bem antiga, né? Essa é uma luta antiga que a gente tenta levar isso a todos os níveis, principalmente aí, obviamente, de governo. E quem tem nos ajudado muito isso é a nossa Câmara Nacional de Recicladores de Matérias Plásticas, que a gente trabalha incessantemente há muito tempo nesse tema. Tentamos, há algum tempo atrás, inclusive, criar, não perdemos a esperança ainda, uma NCM específica para materiais reciclados. Uma vez tendo isso, a gente poderia incentivar realmente mais isso. Porque no caso do plástico, metal também, mas no caso do plástico, a hora que você incorpora isso, um material de origem reciclada, num material, num produto novo, é muito difícil você separar o que é material virgem e o que é material reciclado. Então, sempre esbarramos aí na Secretaria da Fazenda, no Ministério da Fazenda, mas como é que eu vou dar um incentivo para os reciclados e aí vai impactar também na matéria-prima, tal. Aí nós vamos, então cria uma NCM específica para isso que a gente resolve. Mas é um processo muito moroso. Um outro trabalho que a gente também vem fazendo é como é que a gente pode incentivar as cooperativas. E aí trabalho junto com o Sebrae também, sabe, levar uma estruturação às cooperativas. E já me disseram, olha, mas tem recursos aqui para a cooperativa. Não, bacana, como é que a gente faz? A maioria das cooperativas ela não consegue passar da metade da primeira página. Quando você tem que botar lá nome e tal, sócios, responsáveis, já começa a atrapalhar. E aí, quando você entra nesses requisitos burocráticos, complica. Quer dizer, por mais que tenha o recurso acaba não chegando a quem precisa, que são as cooperativas de catadores, tal, nesse caso específico esse agente da reciclagem. Albano, vamos falar então um pouquinho de Interplast 2020. A gente sabe que ela estava prevista para agosto, foi prorrogada para novembro. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Quais as expectativas? Já tem uma pergunta. Qual a expectativa do Simpesc nesse novo normal para a Interplast? Olha, primeiro um desafio meu. O que nós vamos fazer? No primeiro momento, não, vamos manter ela em agosto. Falei, gente, em agosto, tá bom, a gente manteve. Digamos que não tenham mais as barreiras, né? Quem é que vai viajar? Quem é que vai vir? E aí acabamos decidindo por postergar ela, ainda fazendo esse ano, de 3 a 6 de novembro. E a nossa expectativa é que, olha, isso, se as barreiras aí, a gente realmente conseguir agora, no final de julho, começo de agosto, a economia voltar a funcionar, voltar a uma atividade normal, até novembro, a gente vai ter essa feira, então, funcionando, e a expectativa é muito grande, porque há uma demanda das empresas todas eu preciso mostrar o meu produto, eu preciso fazer contato com meus clientes, eu preciso voltar a rodar, e a feira é uma oportunidade ímpar para se fazer isso. Obviamente que nós estamos estruturando ela, vai ser diferente. Com certeza, vai ter menos pessoas transitando pelos pavilhões da feira, pelos estandes, mas também eu acho que nós vamos ter uma qualificação melhor dos visitantes na feira, o que também é importante. Sabe, tem os curiosos e tudo mais, eu acho que vão ficar meio de fora, mas vem realmente os clientes potenciais, os compradores, o público-alvo, o público-foco da feira. Então, talvez a gente tenha menos público, mas eu acho que nós vamos ter um público mais qualificado. Estamos ainda
preparando, junto com a feira, várias atividades paralelas que ainda não foram suspensas. Uma delas é visitação às empresas locais, onde a gente organiza grupos e visitando empresas aqui da nossa região, que muitos visitantes que vêm de fora, como a feira acontece num período vespertino, a gente vai conseguir com que, num outro período, a gente faça visitas e interaja com esse público. Então, realmente, vale o convite, a vinda aqui para Joinville, que é uma cidade muito acolhedora, tem um marreco maravilhoso, acho que vale a pena vocês virem conhecer, e conhecer, do outro lado também, essa oportunidade de conhecer a realidade de outras empresas. Vai ser diferente. Nós vamos ter que tomar mais cuidado. Eu acho que as visitas vão ter que ser grupos menores, obedecendo esse distanciamento, que até novembro deve estar um pouco menor, mas, obviamente, isso vai mudar um pouco a forma da gente interagir com esse público todo que vai estar vindo. Porque provavelmente vão ter orientações já em novembro, segundo a OMS, de quantidade de pessoas por metro quadrado, alguma coisa assim. A Introplast vai obedecer essas normas. E é importante retomar também esse tipo de evento, porque as pessoas vão estar sedentas pelo olho no olho, pela conversa frente a frente, os seus clientes. Eu acho que a internet ela contribui, a era digital contribui, mas nada substitui contato físico, né? Entre empresários, ver as máquinas, ver os equipamentos. Eu acho que essa parte eletrônica veio ajudar muito a gente manter as coisas funcionando. Nós não paramos, as empresas todas não pararam de fazer contato com seus clientes, fornecedores, quer seja para negociar prazos, quer seja para tentar ainda continuar com desenvolvimentos. No caso aqui da nossa empresa, nós continuamos vários desenvolvimentos que a gente vinha fazendo, e tryouts, e testes, e novas tecnologias, apesar disso tudo, para quando isso voltar a funcionar, a gente ter isso pronto. Mas nada melhor do que um contato desse tete a tete, de você sentir o teu cliente, o teu fornecedor ali num contato mais próximo. Infelizmente, a gente não vai poder dar tanto abraço e cumprimentos como a gente dava, vai ficar um pouco mais distante. Mas eu acho que e vai ter a ilha de reciclagem também, Albano, confirma. A ilha de reciclagem. A ilha de reciclagem permanece. Óbvio, isso é fundamental. E nós estamos também trabalhando com isso para, nessa ilha da reciclagem esse ano, já termos resultados. Queríamos já ter resultados do programa Isopor Amigo. E eu acho que até lá, até novembro, a gente deve ter, sim, vai ser um ícone, eu acho, nessa área de sustentabilidade, a gente mostrar que é viável, que dá para fazer, e até lá eu acho que nós já vamos ter englobado todos os demais descartáveis, mostrando para a sociedade que isso é possível de ser feito. Nós já vamos ter resultados concretos disso, números para mostrar, formas de fazer. Eu acho que isso vai ser muito rico também nesse aspecto, com toda certeza. Isso e nós temos todo o apoio, estamos tendo nesses anos todos um apoio muito grande dos nossos parceiros, da Abiplast, que tem incentivado muito essas parcerias também com vocês, o sindicato, Simplast, todos eles ajudando muito nesse momento e participando conosco dessa área e de todas as demais áreas também. Que bom ter essas notícias justo hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, Albano? Albano, não sei se você teria mais alguma questão para acrescentar que a gente possa, porventura, ter deixado de fora. Olha, eu queria comentar um pouco que as empresas aqui de Santa Catarina e do Brasil inteiro, do segmento plástico, elas não pararam de buscar alternativas para esse momento.
quer seja alternativas de mercado, novos mercados, como é que eu vou fazer, formas de atuação. Agora que eu não posso viajar, não posso ter esse contato físico tão próximo, como é que eu vou fazer? Todas elas estão se reinventando para continuarem aí participantes do mercado. Não pararam de buscar tecnologia, novos materiais, materiais que sejam mais sustentáveis. Obviamente que a gente sabe que o plástico ele é um material fantástico, vai precisar ser bem cuidado e investindo bastante nesse aspecto de sustentabilidade. Há uma preocupação grande nesse pós-consumo. Todas as empresas estão se preocupando bastante com esse pós-consumo. E a gente não parou também com esse trabalho junto ao Ministério do Meio Ambiente, como é que nós vamos lidar com essas legislações realmente que estão cada vez mais buscando uma solução para o pós-consumo. E a gente precisa dessa parceria de todos os nossos associados, empresas participantes, entidade, para achar uma solução. Que a solução não é proibir, sabe? A proibição é a pior coisa que a gente pode fazer, porque a gente acaba trazendo outros problemas para a sociedade. O que nós precisamos é, juntos, achar uma solução de como lidar com esse material, principalmente no pós-consumo, né? Albano, te agradeço a sua disponibilidade mais uma vez em participar da nossa live de hoje. Lembrando que ela estará disponível nas outras ferramentas, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. Então, esse material vai ficar aí à disposição de todos por tempo indeterminado. A live de hoje ela teve o apoio da Rociltec, Rosca Cilindros e Tecnologias. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a empresa é só acessar www.rociltec.com.br. E não esqueçam que a live da próxima semana será via YouTube, no Web TV Plástico Sul. Nós vamos ter uma convidada super especial, que é a Fabiana Quiroga, que é diretora de Economia Circular e Reciclagem da Braskem. A gente vai seguir, então, semana que vem nesse assunto de economia circular, reciclagem e sustentabilidade. Obrigada mais uma vez, Albano. Obrigada a todos que participaram e contribuíram com informações, perguntas e comentários na live de hoje. Até mais. Obrigado, até logo para vocês. Obrigado, Milena, parabéns. Obrigada, Albano. Tchau, tchau.